Alô, você! Hoje eu decidi transmitir daqui, da praia de Barra do Jacuípe, no litoral norte, daqui do estado da Bahia, município de Camaçari. Quem não sabe, este rio Jacuípe, ele nasce ali na região de São Sebastião do Passé, na fazenda do Carmo, de Nossa Senhora do Carmo. Ele vem descendo, passa ali por Pojuca, por Mata de São João, por Dias d'Ávila, onde forma a represa de Santa Helena. Que coisa interessante, Santa Helena é uma das represas que abastece a nossa capital, Salvador, e parte da região metropolitana. Santa Helena, Joanes I, Joanes II, mas com certeza a grande quantidade de água que abastece a nossa capital e região metropolitana vem lá do Rio Paraguaçu, da barragem de Pedra do Cavalo e, consequentemente, da adutora Pedra do Cavalo, Salvador. Essa praia maravilhosa de Barra do Jacuípe, ela fica a 33 quilômetros da nossa capital. Uma praia maravilhosa, o encontro do mar com o rio, ou do rio com o mar, vários restaurantes, hotéis, pousadas, um convite para um turismo saudável, sadio, ecológico, de descanso. Neste momento, eu estou na Barraca da Negona, que fica numa ilhota logo aqui em frente à Barra do Jacuípe. Aproveitando este encontro das águas, aproveitando este momento prazeroso, esse momento de férias, eu gostaria de compartilhar com vocês um trecho dos evangelhos. Para isso eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia, você que é católico, ou é evangélico, ou protestante, você que é espírita, candomblessista, ou de qualquer outra religião, ou você que nem confessa uma religião, que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 11. E eu irei ler agora para nós todos. E aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, grave essa palavra que é muito importante. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançaremos as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais para os companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, grave essa palavra, também ela é chave para nós entendermos o texto. Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios.
disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, seguiram a Jesus. Você que teve o privilégio de ler esse texto aí na sua Bíblia, ele tem um título interessante. O título é A Pesca Maravilhosa. Pois é sobre este texto que eu queria conversar um pouco com vocês. E eu vou lhe dar algumas dicas importantes para nós entendermos melhor o texto. Primeira coisa que o versículo 1 nos mostra é que eles estavam no lago de Genezaré. Genezaré você pode trocar pelo nome de Tiberíades, Lago de Tiberíades. Ou você também pode mudar o nome para o Mar da Galileia. Então, Lago de Genezaré, Lago de Tiberíades e Mar da Galileia. Eu tenho até um outro vídeo que eu já tratei desse assunto com vocês. Eu vou postar o link dele aqui embaixo para quem quiser assistir o outro vídeo que eu trato deste assunto. Há uma outra coisa interessante aqui neste texto. Jesus estava ensinando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus. E a multidão o cercou a ponto de comprimi-lo, de quase que aprisioná-lo. E ele então pede um barco que está na praia, se afasta um pouco e se senta como eu estou sentado agora e continua ensinando a palavra de Deus. Eu queria lhe dizer, isso é muito importante nós entendermos. Entendemos que o ensino da palavra de Deus é a coisa mais importante que eu e você podemos ter e fazer. Nada na igreja pode substituir, pode concorrer com a palavra de Deus. Nem os louvores, nem os cânticos, nem as orações, nem qualquer outra coisa pode ofuscar a pregação da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é espírito e vida. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Há uma outra coisa muito intrigante neste texto, que eu gosto de examinar. A Bíblia diz, o próprio apóstolo Pedro, que ainda não era apóstolo, era apenas um pescador. O Pedro, pescador, diz a Jesus: olhe, tendo trabalhado a noite inteira. Quantas vezes nós temos nos empenhado, nos dado, nos esforçado, esforço, pensamento, ação, intenção, muitas vezes recursos para fazer uma determinada obra, uma determinada missão, alcançar um determinado desejo, realizar um determinado projeto. E muitas vezes, a despeito do nosso empenho, do nosso investimento, do nosso esforço, não tem dado certo. Pois eu queria lhe dizer, muitas vezes é assim mesmo. Muitas vezes nós temos empenhado naquilo que Deus não propôs para nós. Muitas vezes nós temos nos esforçado sem consultar a vontade de Deus para nós. Muitas vezes nós temos investido naquilo que Deus não nos orientou em investir. O apóstolo Pedro, agora apóstolo, anos mais tarde, escreve a sua carta, e na sua carta ele diz assim: olhe, sentimentos semelhantes a esse, situações semelhantes a essa, têm acontecido com vossa irmandade pelo mundo inteiro. Ou seja, no mundo nós temos aflições, no mundo nós passamos por dificuldades, no mundo nós fazemos investimentos. E muitas vezes esses investimentos não dão certo porque não foi Deus quem orientou. Tendo a ideia geral deste texto, vamos agora nos deter ao estudo do próprio texto. Nós encontramos aqui Pedro, eu gosto de chamar de Pedrão, Pedro Pedreira. Pedro, entre os apóstolos, era um dos mais afoitos, talvez o mais afoito, o mais falante, o mais falão, aquele que respondia com muita rapidez àquilo que ele era consultado.
Porém, neste texto, Pedro usa duas expressões que eu chamei a atenção na hora da leitura e que são importantes para nós entendermos. A primeira delas é quando Pedro chama Jesus de mestre. Você sabia que Pedro já conhecia Jesus? Um dos primeiros apóstolos foi André, irmão de Pedro. Pois é, Pedro então ouvia a fama de Jesus. O próprio Jesus, que era chamado de Nazareno, porque foi criado em Nazaré, às margens do mar da Galileia, por isso ele era chamado de Galileu. Então o mar da Galileia onde Pedro pescava, então Jesus Cristo tinha livre trânsito naquele lugar. Pedro já ouvira falar de Jesus algumas outras vezes, por isso ele o chama de mestre. Mestre, rabi, rabino, professor, instrutor, mestre, qualquer palavra que você queira substituir na nossa língua. Na língua dele significava que havia muitos mestres, muitos pensadores, muitos instrutores, muitos conselheiros. Os fariseus, os saduceus, os escribas, os sacerdotes, os chamados príncipes de Israel e fora de Israel, os filósofos, os pensadores. Haviam muitos pensadores e Pedro, diante de Jesus, o chama de mais um pensador. Eu vou até lhe obedecer, eu vou até lançar a rede, porque eu vejo que tu és um pensador, um mestre, um rabino. Que pena. Muitas vezes a nossa visão sobre Cristo, ela é limitada, ela é humana, ela é humanizada, ela é intelectualizada. Eu conheço Cristo como um pensador, como um filósofo, como poeta, como um espírito de luz, um espírito de luz. Mas Pedro estava diante daquele que não era simplesmente um mestre. Ele era o Criador e Senhor de todas as coisas. Ele não ordenara apenas aos peixes. Em uma outra passagem neste mar da Galileia, ele ordenara às ondas e ordenara aos ventos. Em outra passagem, ele multiplicara os pães às margens do mar da Galileia. E em outra passagem ainda, ele expelira os demônios, 3.000 demônios daquele homem gadareno às margens do mar da Galileia. E em outra passagem, ele ordenara a cura daquela mulher que tinha o fluxo de sangue. E em outra passagem ainda, ele ordenara a Lázaro que saísse da sua sepultura e encontrasse a vida. Lázaro, vem para fora. Aquele Jesus não era simplesmente um mestre, ele era o Deus encarnado, ele era o Senhor de todas as coisas, Senhor do céu, Senhor da terra, Senhor do mar, Senhor do universo, Senhor do inferno. Pode parecer difícil para você entender isso, né? Pois é, nada foge ao seu controle. Por isso, ao perceber aquele milagre, aquela pesca maravilhosa, aqueles homens tarimbados no mar, tarimbados naquele lago, que conheciam onde estavam os cardumes, que pescaram a noite toda e nada pegaram. Agora eles estavam diante daquele que ordenara e a coisa acontecera. Por isso Pedro, na sua segunda declaração, ele chama Jesus de Senhor. Ele não o chama mais de mestre, de pensador, de filósofo, não. Ele o chama de Senhor, porque ele reconhece o senhorio de Cristo. Você sabia que nas páginas do Novo Testamento, só estou me referindo ao Novo Testamento, as páginas do Novo Testamento, Jesus é apresentado 22 vezes como Salvador. Desde que os anjos anunciaram, nasceu em Belém o Salvador, que é Cristo Senhor. Então, Jesus é apresentado no Novo Testamento 22 vezes como Salvador. Mas você sabia que nas mesmas páginas do Novo Testamento, Jesus é apresentado 650 vezes como Senhor? Pasmou? 22 vezes como Salvador. 650 vezes
como Senhor. Sabe o que significa? Não existe Novo Testamento, não existe Evangelho, não existe salvação sem reconhecer o senhorio de Cristo, sem aceitar o senhorio de Cristo, sem se submeter ao senhorio de Cristo, sem pedir a Cristo que reine sobre sua vida, sobre seus pensamentos, sobre suas intenções, sobre seus projetos, sobre a sua vontade. Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É diante desse Senhor que agora o diz: olha Pedro, olha Simão, olha meninos, porque Pedro não estava sozinho. O departamento infantil das nossas igrejas já canta há anos: Pedro, Tiago, João no barquinho. Esqueceram de André, né, que estava ali também. Pedro, Tiago, João no barquinho. Agora Jesus os convoca para serem pescadores de homens. Aqueles homens diante do Salvador, que se tornou o Senhor de suas vidas. Abandonam a sua vida antiga, abandonam a sua atividade antiga. Não que a atividade deles fosse qualquer coisa de ruim, mas Deus tinha uma missão para eles: torná-los salvadores, ou melhor, pregadores que apresentassem a salvação para outras pessoas. Diante disso que foi dito, eu quero lhe perguntar: você já conhece Jesus? Você já conhece o Evangelho de Jesus? Você já conhece a palavra de Jesus? Eu quero lhe perguntar: você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu quero lhe perguntar aí na sua casa, há um barquinho onde Jesus pode entrar e pregar e ensinar? A sua casa, como essa praia aqui agora, se tornou um templo para a pregação do nome de Deus, para a adoração do nome de Deus, para a reverência ao nome de Deus e de seu Filho, Jesus Cristo. Você tem compartilhado desta palavra de salvação? Pois é. Aquele encontro transformou a vida de Pedro, de Tiago e de João. Eles abandonaram a vida antiga. Eu lembro, por exemplo, da mulher samaritana que veio buscar água no poço de Jacó e largou o cântaro após receber a água da vida. Eu lembro de Bartimeu, de Bartimeu, que só tinha uma capa. Aquele cego mendigo que, ao ouvir a palavra de Jesus, de um salto só, largou a capa, deixou tudo para trás e seguiu a Jesus. Eu me lembro de Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo mais tarde. Saulo que vinha na estrada de Damasco com cartas de recomendação para prender aos cristãos em toda parte. Ao encontrar Jesus naquele caminho, abandonou suas cartas, abandonou a sua vida antiga, abandonou a vida de perseguidor e passou a ser perseguido por causa de Jesus. Eu preciso lhe perguntar: o que é que está faltando para você? O que é que está faltando você abandonar para poder seguir a Jesus? A Bíblia diz: se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Que Deus lhe abençoe e abençoe a sua família e lhe dê a chance de viver na sua presença, fazendo a sua vontade. Amém.